Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? É com muito prazer que a gente está aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar desse amor maravilhoso que transformou a minha vida e com certeza transformou a sua ou está transformando. E hoje a gente vai falar de uma mensagem bem interessante, é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, porque aponta para um caminho que é libertação, é transformação de vida. Jesus é o cara, Jesus é maravilhoso. Antes de começar a mensagem, eu queria fazer aquele apelo para você se inscrever no canal, para você deixar aquele like bonito, deixar aquele comentário gostoso, qualquer dúvida que você venha ter, qualquer questionamento, pode colocar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Se inscreve no canal, isso nos fortalece muito, nos ajuda fortalece, na verdade, a gente nessa missão que é pregar a palavra de Deus. E para não me alongar muito, a gente vai começar a mensagem. Vamos lá, a gente vai falar hoje de um servo. Jesus, em determinado momento da vida, já no fim, nos meados do fim da sua vida, contando algumas horas na sua vida aqui na terra, né? Porque ele ressuscitou, ele está do lado de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Seu ministério hoje é de intercessão, ele está intercedendo por cada um de nós, está nos justificando, é o nosso advogado. E para contar essa história, Jesus já estava ali, foi solicitado uma guarda para prendê-lo. Essa guarda foi até ele. E em determinado momento da história, o seu discípulo, chamado Pedro, que era muito impulsivo, pegou a sua espada, atirou do seu coldre, né? E partiu para cima de uma das pessoas que estavam responsáveis por prender Jesus. Uma das pessoas que foram chamadas para prender Jesus. E aquela pessoa era ninguém menos que um dos braços direitos do sacerdote. Talvez o segundo na linha de sucessão do sacerdócio. Aquele homem tinha um sonho. Aquele homem tinha um sonho de assumir, em determinado momento da história, o sacerdócio. Assumir uma posição mais elevada no seu ministério, na sua vida como um todo. E ele estava ali para cumprir uma missão dada pelo sacerdote. E Pedro, muito impulsivo, parte para cima dele com a espada e acaba lhe arrancando a orelha. E quando ele arranca a orelha daquele homem, o sonho que ele tinha de crescer, o sonho que ele tinha de evoluir, o sonho que ele tinha de se tornar uma pessoa melhor dentro do seu ministério, na sua vida profissional, dentro de tudo aquilo que ele almejava para a vida dele, de todo um sonho que ele construiu para a vida dele, ele vê com aquela atitude de Pedro, ele vê aquilo se desmoronando. Se ele tinha um sonho de ser sacerdote, ele conhecia muito bem a lei. Se ele estava ali como braço direito do sacerdote, ele conhecia muito bem a lei. Ele sabia que para ser sacerdote a pessoa teria que ser sem defeito. Ele não poderia ter defeito nos pés, não poderia ter defeito nas mãos, não poderia ter defeito no corpo, não poderia ter defeito em lugar nenhum do seu corpo, né? E Pedro, quando arranca-lhe a orelha, gera um defeito que impediria ele de realizar o seu sonho. Mas Jesus é tão maravilhoso que no momento até complicado da vida dele, onde ele sabia tudo o que ele ia passar, ele sabia que aqueles homens estavam ali para prendê-lo, para fazê-lo passar por tudo que ele ia passar. Mas Jesus teve misericórdia da vida daquele homem, usou a fraqueza de Pedro para exaltar aquele homem na presença de Deus. Aquele homem que teve a sua orelha cortada, Jesus então pega a sua orelha, coloca as mãos no local da orelha dele e a partir dali há um milagre. A orelha de Malco volta ao normal. A primeira cirurgia plástica da história da humanidade. E essa cirurgia plástica foi tão perfeita que não tem cicatrizes, não gerou cicatrizes, foi um verdadeiro milagre. Hoje, se você perder um membro do seu corpo e tiver a possibilidade de recolocar esse membro, com certeza ficarão as cicatrizes e o membro nunca mais vai voltar ao seu mesmo. Mas Jesus fez diferente. Jesus realizou um milagre, tudo voltou a ser como era antes. Jesus devolveu a chance daquele homem continuar sonhando. Devolveu os sonhos daquele homem. Jesus ressuscitou os sonhos daquele homem.
mesmo usando o temperamento de Pedro, a fraqueza de Pedro, Jesus demonstra, dá uma lição para cada um de nós muito interessante, muito poderosa. E assim mesmo ele faz com a vida da gente hoje. Às vezes a gente está aqui no momento complicado da nossa vida, sofrendo afrontas, problemas, e os nossos sonhos às vezes vão desmoronando. Quantas vezes a gente não sonhou coisas grandes, coisas maravilhosas, e esses sonhos vieram a se tornar impossíveis aos nossos olhos. Mas para Deus nada é impossível. Tu acha que naquela época não seria impossível um membro do seu corpo, uma parte do seu corpo ser recolocada depois de ser jogada fora, depois de ser arrancada? Isso era impossível e Jesus foi lá e fez o impossível acontecer só para reconstruir os sonhos daquele homem. E assim mesmo é com você. Jesus ele tem prazer em realizar os seus sonhos. Por isso eu te digo nesse dia de hoje, não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que você tem colocado diante de Deus. Não desista, continue perseverando, porque Jesus ele já observou. Mas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para poder chegar no mundo físico. Não desista dos seus sonhos. Jesus ele está preparando um milagre para fazer na sua vida. E pode ter certeza que no momento certo ele vai ressuscitar esse sonho e tornar realidade. Olha, tu quer ver como a vida daquele homem se tornou de fato realidade, aquele sonho daquele homem? A Bíblia diz que no momento ali em que Caifás rasga o seu manto, se você for estudar a lei, aquela atitude é uma passagem de sacerdócio. Quando ele faz aquela, como ele toma aquela situação, ouso dizer ainda mais, ele quebrou aquele cajado, porque era um dos símbolos da forma para se passar o sacerdócio de uma pessoa para outra. Quando ele rasga suas vestes, quebra o cajado, ele está dizendo, esse sacerdócio não é mais meu, é seu. Então ali naquele momento ele entrega o sacerdócio para Jesus. E olha só como o sonho daquele cara vai se tornar realidade. A Bíblia diz que mais lá na frente, se não me falha a memória, no livro de Pedro, que nós somos sacerdócio real do Senhor. Jesus, ele exaltou aquele homem, te exaltou, me exaltou de uma tal forma que hoje nós somos não somente sacerdotes, mas sacerdotes reais, uma posição até acima da posição de sacerdote. Aquele homem viu contemplado o seu sonho através do que Jesus fez para a humanidade. E pode ter a certeza que hoje eu e você temos acesso a esse sacerdote, a esse sacerdócio real, assim como aquele homem, o sonho daquele homem foi realizado. Talvez não da maneira como ele esperava, porque às vezes nós sonhamos e esperamos de uma forma e acontece de outra. Mas é Deus te mostrando o tamanho do seu amor e o tamanho da sua grandeza, e que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. E aquele homem esperava ser um sacerdote simplesmente na verdade, aquele país já estava reduzido a quase nada, era um país pequeno. Ele sonhava ser o sacerdote daquele local. E Deus fez dele um sacerdote real. E a Bíblia ainda diz mais que os filhos de Zadok, não se sabe se ele assumiu essa posição, que os filhos de Zadok, que essa posição hoje serve para mim, para você, inclusive para aquele homem, que é a posição de obediência total ao Senhor. Os filhos de Zadok oficiarão o sacerdote, especialmente dentro do Santo dos Santos celestial. A posição mais alta das mais altas para aquele que é fiel a Deus. Olha Deus realizando o sonho daquele homem. E então era isso que eu queria te dizer. Eu queria te dizer que Deus realiza sonhos. Deus tem maior prazer em realizar sonhos. Não desista dos seus sonhos. Persevere nos seus sonhos, porque Deus ele vai realizar aquilo que você tem sonhado. Talvez não da maneira como você quer. Vai ser uma bênção ainda maior, porque o nosso Deus ele é grande. Sonhe alto, sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. Então, para não alongar muito, o vídeo já está chegando em 10 minutos, mas eu quero glorificar a Deus pela sua vida, quero glorificar a Deus por aqueles que estão inscritos no canal, quero glorificar a Deus por todos aqueles que nos assistem, porque isso para nós é motivo de muita alegria. Então, não desista dos seus sonhos.
Era essa a mensagem que eu queria trazer no dia de hoje. Fica com Deus e saiba, tenha certeza. Deus, ele tem prazer em realizar sonhos. Assim como ele usou naquela ocasião a fraqueza de Pedro para realizar o sonho daquele homem, reconstruir um sonho destruído, um sonho desmoronado. Assim ele pode fazer com você também. Os teus sonhos destruídos, teus sonhos impossíveis, teus sonhos que desmoronou, o Senhor vai realizar. Então fica na paz, que Deus abençoe e que a paz seja convosco.